Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o Dom da Sensibilidade. Ele é o podcast do nosso canal Ame Sua Sensibilidade. Aqui no canal você vai encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E na conversa de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que realmente eu acho muito importante para o bem-estar de uma pessoa altamente sensível. E este tema é saber ouvir. E eu imagino que você deve estar por aí pensando, mas Rosalira, eu sei ouvir muito bem, eu sou considerado ou considerada um ou uma boa ouvinte. E eu imagino que sim. Na verdade, eu sei que a maioria dos altamente sensíveis é considerado um bom ouvinte e costuma ser procurado por familiares, por amigos e mesmo por simples conhecidos quando estas pessoas precisam desabafar. Nós costumamos ter facilidade para ouvir com empatia e, por isso, costumamos ser considerados o ombro amigo das pessoas que precisam. Ok, é muito provável que você tenha se identificado com estas características. Se for assim, eu lhe pergunto, e quanto a você mesmo ou você mesma? Você usa esta habilidade para se ouvir também? Ou você está sempre tão preocupado ou preocupada com os outros que nem presta atenção a si mesmo ou a si mesma? Vamos fazer um teste? Pare por um instante e faça este pequeno exercício. Feche os olhos e pense na última vez em que você parou e se permitiu ter tempo e espaço suficientes para ouvir o seu corpo, a sua mente e as suas emoções. Mais ainda, pense quando foi que você se permitiu agir para atender às suas necessidades. Pense, visite este momento, caso você o encontre, e tente reviver o que você sentiu naquela ocasião. E então, você conseguiu encontrar este momento que você dedicou a si mesmo ou a si mesma? Ou será que você nem consegue se lembrar da última vez que se concentrou apenas em você? E, se você conseguiu recordar, qual foi a sua sensação naquele momento? Eu imagino que você tenha se sentido bem, em paz consigo e mesmo empoderado ou empoderada. E eu lhe pergunto, esta é uma sensação presente na sua vida ou se trata de algo muito raro? Se você não conseguiu lembrar de um momento assim, saiba que não está sozinho ou sozinha. Infelizmente, esta é uma dificuldade comum na vida de muitos de nós. A verdade é que boa parte das paz está tão completa, mas tão completamente focada nas outras pessoas que tendem a se colocar sempre em último lugar. Esta atitude tem muitas razões e é claro que nem todas estão ligadas ao traço da alta sensibilidade. Porém, nós podemos encontrar nas características comuns ao traço muitos comportamentos que podem, preste atenção, podem levar os altamente sensíveis a negligenciarem a si mesmos. Uma das razões que pode levar a que você se coloque sempre em último lugar é o que eu chamo de dar muito e receber pouco. Esta é uma queixa muito comum entre as pais. Grande parte dos altamente sensíveis tem a sensação de que dá muito de si mesmo
que se esforça muito pelos demais e que, em troca, recebe muito pouco. Existem muitas razões que podem nos levar a agir assim, desde o desejo genuíno de ajudar, a empatia, que é parte do traço, o nosso medo ao conflito e por aí vai. Porém, é preciso perceber que esta atitude pode também ser motivada por uma baixa autoestima. E neste caso, a pessoa acredita que precisa dar e dar sempre para poder receber afeto e atenção. O que acontece nestes casos é que a pessoa espera que os outros lhe deem a aprovação e o sentido de valor que ela própria não é capaz de dar a si mesma. E, portanto, ela sacrifica as suas necessidades em função do outro como uma maneira de se sentir valorizada. E é claro que qualquer pessoa que viva para se doar vai ter grande dificuldade em prestar atenção a si mesma e às suas próprias necessidades. Um outro aspecto do dar em demasia, que também faz parte do modo de agir de muitas pais, é o sentimento de ser responsável pelas outras pessoas. Sejam elas os pais, os filhos, o cônjuge, os amigos e por aí. Neste caso, antes mesmo de procurar perceber quais são as suas próprias necessidades, estas pessoas se dedicam àquilo que elas julgam serem as necessidades alheias e se apressam a resolver a situação de vida das outras pessoas. Aqui nós estamos novamente diante de um problema de autoestima, já que o que estas pessoas buscam, na verdade, é a sensação de se sentirem úteis e valorizadas, e com isto evitar lidar com as próprias carências e com o medo de não ser bom ou boa o suficiente. E por fim, uma outra armadilha para as pais vem do grande desejo de se encaixar e de se sentirem aceitas. O medo de desagradar aos demais pode levar estas pessoas a viver continuamente usando as suas antenas, tentando captar aquilo que é esperado delas e irem se adaptando às demandas das outras pessoas, sejam elas reais ou imaginárias. É o que eu chamo de viver em modo adaptativo. Estas pais tendem a atuar de maneira camaleônica, negando quem elas são, negando seus verdadeiros desejos e sentimentos para agir da maneira que elas acreditam que as outras pessoas esperam delas. Agindo dessa maneira, elas vão aos poucos se afastando do seu eu verdadeiro e perdendo a cada dia a capacidade de ouvir a si próprias. Mas então, como escutar-se sendo uma pessoa altamente sensível? Ora, esta é uma pergunta extremamente importante. E isto porque, como eu falei no começo, uma das grandes chaves da gestão do traço da alta sensibilidade é exatamente a escuta ativa das próprias necessidades e interesses. E eu faço questão de usar o termo escuta ativa porque não se trata apenas de escutar, mas principalmente de ser capaz de agir para satisfazer as próprias necessidades. E isto implica em priorizar-se e aprender a colocar-se no centro da sua própria vida. Acontece, porém, que depois de tanto tempo negligenciando a si mesma, este pode ser um aprendizado relativamente difícil para muitas pais. Um dos maiores obstáculos que os altamente sensíveis podem enfrentar nesta tarefa de reconhecer e de ouvir a própria voz está, como eu disse antes, nos sentimentos de baixa autoestima e na crença no não merecimento. Quando nós não reconhecemos nosso valor como pessoa,
nós passamos a depender totalmente da aprovação alheia para nos sentirmos bem conosco. E, nestas situações, passamos a viver em estado de alerta, preocupados em esconder aquilo que nós consideramos nossas falhas como uma maneira de nos protegermos das críticas. A boa notícia é que autoestima não é uma coisa estática, que a gente tem ou não tem. A nossa autoestima tende a aumentar à medida que aprendemos a nos sentirmos confortáveis em nossa própria pele. E você pode ir construindo esse sentimento à medida que aprende a prestar atenção a si mesmo ou a si mesma e a atuar em função do seu próprio bem-estar. Como? Comece se permitindo aqueles pequenos prazeres para os quais você nunca tem tempo. Depois, aprenda a estabelecer e respeitar os seus limites. E, sobretudo, passe algum tempo, dedique algum tempo a conhecer a pessoa que você realmente é e não aquela pessoa que você acredita que os outros querem que você seja. Portanto, a chave para aprender a ouvir a si mesmo ou a si mesma está em perceber o seu valor e reconhecer o seu direito a ser ouvido, ouvida e respeitado ou respeitada exatamente como você é. Mas preste atenção, isto não quer dizer que você seja perfeito ou perfeita e que não deva se esforçar para melhorar como pessoa. Todos nós podemos crescer e mudar. Porém, e este é o fato importante, este crescimento precisa acontecer de acordo com os seus próprios termos e não como uma maneira de agradar ou satisfazer as outras pessoas. Então, perceba a importância de conhecer e cuidar bem da pessoa única que você é para aumentar a sua autoestima, o seu senso de valor e para poder, a partir daí, se relacionar com as outras pessoas em uma base mais sólida, em uma base de autoconfiança e de autorrespeito por você. Bom, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira e, como sempre, eu espero que este conteúdo tenha sido útil. E, como sempre, também eu lhe peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí em algum lugar, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações. Mas, e também como sempre, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que é toda antenas e ouvidos para as outras pessoas, mas que é incapaz de escutar a si mesma, a seu coração, a sua alma, o seu corpo, por favor, compartilhe este material e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me ouvido, beijos e bênçãos e até a próxima. Um beijo, tchau.